Hoje, na nossa formação continuada de doutrina, nós vamos falar sobre a Sagrada Escritura. Setembro, conhecido como o mês da Bíblia, então, tanto a formação de doutrina e o outro vídeo, a formação espiritual, nós vamos falar um pouquinho sobre a Sagrada Escritura. É muito importante aqui nós entendermos o que é a Sagrada Escritura, né? Nós, católicos e nós cristãos, temos um livro sagrado, né, que é a Bíblia, né? Mas a palavra não é um livro. Então a Bíblia, ela é um livro sagrado, é o livro da nossa fé, mas não é a palavra, né? Parece uma coisa meio contraditória, meio chocante. A palavra não é um livro. E aqui, né, eu cito o Papa Emérito Bento XVI, na sua exortação apostólica Verbum Domini, de 2010, onde ele diz assim: veneramos extremamente as Sagradas Escrituras, apesar da fé cristã não ser uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Então isso é muito importante, o que o Papa fala é bonito, que ele fala, nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da palavra, e a palavra não é o livro, tá? A palavra é uma palavra viva. E quem é a palavra? Né? João, no início do seu evangelho, o primeiro capítulo do evangelho de São João, versículo de 1 a 3, e depois vou pular para o versículo 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que foi feito. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Então, a palavra, em latim, o verbum carum factum est, a palavra se fez carne, né? E habitou entre nós, et habitavit in nobis. Então, o verbo é Jesus Cristo. Então, a palavra é Cristo, é uma palavra viva, e a palavra se encarnou, o verbum carum factum est, a palavra se fez carne. Essa é a religião da palavra, tá? Não a religião do livro. E é claro que a Sagrada Escritura é uma manifestação dessa palavra divina, é uma manifestação de Cristo. Né? Mas não só encontramos Cristo na palavra, como nós vamos ver. E é um livro que o próprio Papa fala aqui, nós veneramos, né, a Sagrada Escritura, mas não somos a religião do livro. O Papa Bento XVI também fala, né, ele falou numa homilia da solenidade de Natal, no dia 24 de dezembro à noite de 2006. A palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Fez-se criança para que a palavra possa ser compreendida por todos nós. Então, a palavra se fez pequena que coube numa manjedoura. Essa é a palavra que veio até nós. Então, nós temos a manifestação de Deus, né, do verbo encarnado também na Sagrada Escritura. Mas não podemos esquecer que Cristo também se manifesta através do Sagrado Magistério, e isso é muito importante para a Sagrada Escritura, né, e através da Sagrada Tradição, como nós vamos ver aqui. Falando um pouquinho sobre a Sagrada Tradição, é muito importante nós termos clara a importância da tradição que sustenta a Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão muito ligadas. No início, nós tínhamos apenas a tradição oral. Nós não tínhamos a Bíblia no início do cristianismo. É claro que nós tínhamos os livros que hoje compõem o Antigo Testamento, mas os livros do Novo Testamento foram sendo escritos, né, ao longo do primeiro século, do início do cristianismo. Então, os primeiros livros aí que foram escritos, né, nós temos a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita por volta do ano de 50 depois de Cristo. Talvez aí a carta de São Tiago, entre o ano 44 e o ano 62, mas vemos aqui um dos primeiros livros foi mais ou menos aí de 10 a 15 anos depois que Nosso Senhor subiu aos céus, depois da ressurreição. Então nós temos aí 15 anos, de 10 a 15 anos, onde não existia nenhum livro do Novo Testamento. E os ensinamentos eram passados oralmente. O primeiro evangelho que foi escrito aí foi o evangelho de Marcos, por volta do ano 65, 70, depois o evangelho de Mateus, por volta do ano 80, São Lucas, por volta do 85, e por último o evangelho de São João, por volta do ano 90, né? E os últimos livros aí, o Apocalipse e as cartas de João, já entre o ano 95 e o ano 100 da era cristã. Ou seja, nenhum apóstolo viu a Bíblia inteira escrita.
né? Talvez aí São João, por um milagre, né, tenha, né, visto todo o Novo Testamento, mas nenhum apóstolo. Né? Então, até o ano 50 não existia nenhum livro. E se a gente for pegar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita mais ou menos pelo ano 55 da era cristã. E olha o que São Paulo fala, né, no capítulo 15, versículo de 1 a 3. Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que vos anunciei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, e se estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado. Então, Paulo fala aqui o evangelho que foi anunciado a vocês. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo recebi, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, nós temos aqui um relato de que isso era transmitido, né? Que São Paulo ia transmitindo, que os apóstolos iam transmitindo. O relato da ressurreição, o primeiro relato escrito da ressurreição, que vem de Paulo, né? 15, 20 anos depois da sua ocorrência. E todos os cristãos sabiam, né? Porque a nossa fé se baseia na ressurreição de Cristo. Tá? A segunda carta de Pedro, escrita também próximo ao ano 100, no seu capítulo 3, versículo de 1 a 2. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas procuro despertar a sinceridade da vossa mente por meio de recordações. Lembrai-vos das palavras preditas pelos santos profetas, bem como do preceito do Senhor e Salvador, a vós transmitido pelos apóstolos. Então, era ensinamento oral, passado de geração em geração, passado pelos apóstolos, isso era transmitido. E depois, os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos. Então, veja que não existia nenhum livro até quase o ano 50. E a Bíblia, só o último livro, foi escrito por volta do ano 100. Né? E todos esses cristãos aí da segunda metade, de todo o primeiro século praticamente, né, da era cristã, como é que eles sabiam dos acontecimentos, sabiam da nossa fé? Por transmissão oral. Tá? Então, como é que foi a escrita da Bíblia? Né? Porque hoje é muito fácil, né? Graças a Deus, hoje todo mundo tem, né, uma Bíblia em casa, mas não era assim. Tá? Primeiro, a escrita da Bíblia, né? Nós temos aí os escritos do Antigo Testamento, que variam aí desde alguns livros, né, começaram a ser escritos por volta do ano 1200 antes de Cristo, até mais ou menos 200 antes de Cristo. E aí nós temos a Bíblia hebraica, que nós temos a lei, né, a Torá, Neflim, os profetas, o Ketuvim, os escritos, né, e aí nós chamamos de Tanakh, né, que é a lei, os profetas e os escritos, a Bíblia hebraica, e isso compõe o nosso Antigo Testamento. Né? No tempo de Cristo, os ensinamentos judaicos, eles eram transmitidos, né, de duas formas, nas sinagogas, né, na Palestina, em hebraico. Tá? Agora, com a diáspora, né, com a expansão, né, e com a dispersão também dos judeus para os países helenísticos, né, foi feita uma tradução grega desses escritos hebraicos, tá, mais ou menos iniciada por volta do ano 250 a.C., tá, em Alexandria, no Egito. E essa tradução em grego é chamada de Septuaginta, né, porque foi atribuída a mais ou menos 70 escribas que fizeram essa tradução para o grego. E a Septuaginta era a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento em grego, que era usada pelos primeiros cristãos. A língua, digamos assim, que é a língua não oficial, mas a língua que todo mundo falava na época era o grego. Tá? E isso nós vemos claramente como existe essa mudança, né? Naquela época a língua era o grego, alguns séculos depois a língua, né, falada no mundo inteiro era o latim, passou a ser o latim, e hoje, por exemplo, a língua que você precisa conhecer, você precisa falar, é o inglês, né? Então isso vai mudando, tá? Conforme a história dos povos, né? Então hoje, como nós temos o inglês, né, na época do início do cristianismo, a língua falada praticamente no mundo inteiro era o grego, né? Então os primeiros cristãos usavam essa Septuaginta, usavam a Bíblia grega, e o Novo Testamento ele foi praticamente todo escrito em grego, tá? Depois, né, bom, falando aqui, chegando depois, falando aqui, né, nós temos o Novo Testamento, né, composto pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
os Atos dos Apóstolos, a princípio atribuído a São Lucas, as cartas paulinas, depois as cartas católicas. Católica, a palavra em grego significa universal, porque essas cartas elas não são destinadas a uma comunidade específica, elas são destinadas a todas as comunidades, por isso são chamadas de cartas universais ou cartas católicas em grego, né, que é a Epístola de São Tiago, as Epístolas de Pedro, né, de João e de Judas. E, por fim, o Apocalipse, que é atribuída a São João. Bom, e nós tínhamos, então, a Septuaginta, né, o Antigo Testamento em grego, nós tínhamos aí os livros do Novo Testamento que foram escritos, tá, no primeiro século em grego, mais ou menos por volta do ano 400, e aí nessa época a língua falada, assim, a língua internacional, né, era o latim. Então o Papa São Damaso I pediu a São Jerônimo que reunisse, né, esses pergaminhos, os pergaminhos, né, diversos que existiam, que formavam os livros da Bíblia, né, e que fizesse um trabalho, inclusive levantando os originais gregos, os originais hebraicos, e fosse isso compilado e traduzido para o latim, que era a língua que o povo falava. Por isso que isso foi chamado de Vulgata, porque Vulgata é, né, o vulgus, a língua do povo. Então, para que o povo tivesse acesso, que se traduzisse isso, porque o grego já estava um pouco mais difícil de acesso a todos, o povo falava, né, o vulgus, né, o latim, e por isso foi traduzido, e aí a Vulgata foi um marco na igreja latina, tá? Então, usou-se aí, durante muitos séculos, essa tradução de São Jerônimo, a Vulgata, porque circulavam vários textos, várias traduções, e São Jerônimo foi na fonte, foi nas fontes gregas, foi nas fontes hebraicas, inclusive se mudou para a Terra Santa para fazer um estudo muito aprofundado disso, né? Muito bem. E aí foi estabelecido, então, um texto digno de confiança, né, de São Jerônimo, que é a Vulgata. Isso foi revisado, né, e foi compilado nesse sentido, tá? Na Idade Média, no século XIII, mais ou menos, o arcebispo de Cantuária, arcebispo católico Stephen Langton, né, dividiu a Bíblia em capítulos, né, mais ou menos como temos hoje. E ela foi impressa, a primeira vez, foi o primeiro livro impresso na invenção da imprensa, né, por Gutenberg. Isso no ano de... O início foi o preparo da impressão da Bíblia, foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, inclusive Gutenberg católico, tá? Então a Igreja Católica aí, né, divulgando a Bíblia, que a Bíblia chegasse às pessoas, como muitos com falta de informação falam, não, porque a Igreja escondeu a Bíblia. Não, muito pelo contrário, tá? O Papa pediu para que traduzisse para o latim, para que o povo tivesse acesso, né? O primeiro livro impresso foi a Bíblia, e isso, o início desse trabalho começou em 1450 e terminou em 1455, tá? E isso antes do início da Reforma, tá? Então, antes da Reforma, tá, por Gutenberg, católico, a Bíblia foi impressa, tá? Mas mesmo assim, a gente tem que pensar, né, a dificuldade e o custo disso. Então não dava para todo mundo ter uma Bíblia na sua casa, né? Isso era muito custoso. Vocês viram, 5 anos para conseguir tocar esse projeto. Então, foi se utilizando a Vulgata de São Jerônimo até o século XX. No século XX, né, foi feito um novo trabalho arqueológico, com novos métodos científicos, com busca dos originais, com estudo dos originais, e no Concílio Vaticano II, no ano de 1979, já final do século XX, foi promulgada a nova Vulgata, que é a tradução que usamos até hoje, tá? Baseado em novos estudos. Tá? Então, essa história da Bíblia foi uma história, né, que foi sendo né, foi sendo construída a palavra de Deus no sentido de quais livros são e não são a palavra de Deus. Por isso também eu já entro aqui na importância do magistério. Falamos da importância da tradição, né, que existia antes da Bíblia, que sustenta a Bíblia, tá? Mas é importante a gente também olhar para a importância do santo magistério, para o magistério da igreja. 2 pontos aqui nós temos que nos perguntar, né? Quais livros deveriam constar na Bíblia? Tá? Segundo, como ler e interpretar, né, a Bíblia, essas passagens. Então, vamos para o primeiro ponto, né? Quais livros deveriam constar? Então, existiam vários livros que foram escritos ao longo dos séculos, tá? Antes e após Cristo, né? E quais deveriam fazer parte do cânon, né? Quais deveriam constar na Bíblia, tá?
constam na Bíblia os livros que são inspirados, que são palavras de Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas quais seriam? Porque nós temos o Evangelho de São João, mas também existe o Evangelho de Nicodemos. Por que o de São João faz parte e o de Nicodemos não? Nós temos a carta de São Tiago, que faz parte do cânon, mas também temos a carta de Barnabé, que não faz parte. Então, por que uma sim e uma não? Né? Como definir, né? Quais livros fazem parte da Bíblia ou não, que deveriam fazer parte da Bíblia ou não. Bom, nós temos, né, aí a nossa fé que Cristo prometeu a assistência à sua igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Né? A igreja tem o poder das chaves deixadas por Cristo. Tu és Pedro, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, nós temos a assistência do Espírito Santo no magistério da igreja. É lógico que só isso já bastaria. Tendo a assistência do Espírito Santo, tendo essa garantia de Cristo, tá? Isso já bastaria para a igreja definir quais livros são inspirados e quais não são. Mas mesmo assim, a Igreja Católica é muito séria em todos os pontos de doutrina, em todos os pontos em que existe um estudo, né, em que existe uma definição. Né? A gente vê quando existe qualquer princípio aí de milagre, a igreja sempre vai investigar até o final, tentando buscar uma explicação, uma causa para aquele milagre. E só depois, quando não existe explicação nenhuma, é que se afirma que ocorreu um milagre. Então a igreja, a princípio, faz de tudo para provar que não é milagre, que tem uma explicação. Então também na definição dos livros, no cânon, né, foi feita uma série de estudos, foram ouvidos teólogos, bispos, né, discutiam. E nós tínhamos teólogos que queriam colocar muitos livros, outros que queriam tirar, né? Então nós temos aí os gnósticos que queriam colocar quase tudo dentro do cano, nós tínhamos aí Marcião que queria retirar, né, vários livros. Então se fez um estudo muito aprofundado e também se rezou muito, se pediu assistência do Espírito Santo para que o cânon fosse definido. E hoje nós temos o cânon definido, os livros que são palavra do Espírito Santo, são inspirados pelo Espírito Santo, são palavra de Deus, né? Nós temos aí um conjunto de 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, essa é a importância do magistério para definir quais livros são inspirados e quais não. E nós também temos também que devemos pensar, né, como interpretar esses livros. Porque toda obra precisa levar em consideração o que queria dizer o autor, né? Isso qualquer obra. Se a gente pegar um exemplo bobinho aqui, simples, né? Todo mundo conhece a história do Pinóquio, né? O Pinóquio, menino de madeira, que quando ele mentia, o nariz crescia. E, não sei, alguém pode ler essa história e pode interpretar, mentir é bom. Por que mentir é bom? Porque toda vez que ele mentia, o nariz crescia, então ele se colocava à frente, ele chegava, né, crescer no sentido de estar à frente dos outros. Essa foi uma metáfora que o autor quis dizer, que a mentira fazia com que ele passasse à frente dos outros e se sobressaísse, então mentir é bom. É uma interpretação possível dessa obra, né? Por que não? É lógico que a gente sabe que não é essa a moral da história, né? A moral da história é que mentir é algo ruim, né? Mas, se a gente tiver uma interpretação livre, do jeito que a gente quiser, até numa simples história do Pinóquio, a gente pode tirar conclusões erradas. Então, quem dirá algo tão importante, né? Se a gente está falando de um conto infantil, quem dirá algo tão importante como a Bíblia? Então, o autor é Deus, né? É o autor divino, é o Espírito Santo. E como é que eu posso saber quais são as suas intenções? Então, Cristo, ele se faz presente no corpo místico que é a igreja, né? Ele assiste, o Espírito Santo assiste a igreja. Né? E novamente, né, não é a igreja interpreta de qualquer jeito a escritura, né? Tem muito estudo por trás disso, tem estudo do autor humano que escreveu aquele livro, da sua época, do idioma utilizado, uma reflexão teológica, tá? Para que tenhamos a interpretação correta. Então não é simplesmente abrir e interpretar de qualquer jeito, tá? E isso garante, né, a unidade da igreja. Nós não podemos ler uma passagem e cada um interpretar o que quiser, porque se cada um interpreta de um jeito, significa que Deus quis dar vários sentidos à mesma coisa. Então, qual é o sentido, né? Desculpe aqui a
a blasfêmia, Deus me perdoe, mas né, dá para falar que Deus é esquizofrênico, porque numa mesma passagem tem vários sentidos e cada um tira um sentido. Isso não é verdade, né? Deus dá um sentido e não adianta a gente querer inventar sentidos diferentes para a mesma passagem. E isso gera desunião. Né? Nós temos que o magistério, com a sua interpretação baseada em estudos, baseada na assistência do Espírito Santo, dá a unidade da igreja. E assim como Cristo é perfeito Deus e perfeito homem, podemos dizer também que a Bíblia é um livro perfeitamente divino e perfeitamente humano. Assim como Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Por quê? Nós temos um livro divino, um livro que é escrito por inspiração do Espírito Santo, que é um livro inspirado, mas nós também temos características dos seus autores humanos. Então, o que é essa inspiração divina? A inspiração divina não é uma psicografia. Não é que o Espírito Santo entrou no corpo da pessoa e a pessoa começou a psicografar o livro. Não. Nós vemos as diferenças entre os autores. E aqui eu volto a citar a Constituição Dogmática Dei Verbum. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos, ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. Então, nós temos as diferenças entre autores, como eu falei, o Novo Testamento foi escrito em grego. Uns têm um grego mais bem elaborado, outros têm um grego mais simples. Né? Então, a Bíblia é um livro perfeitamente humano, dentro das suas características dos seus autores, mas perfeitamente divino, onde tudo que está ali foi inspirado pelo Espírito Santo. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16, Cristo diz: quem crer e for batizado será salvo, mas não crer, e quem não crer será condenado. Então Cristo fala, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Mas como crer? Hoje todo mundo tem a Bíblia, como eu falei, na sua casa, mas e naquela época? Tá? Que a Bíblia começou a ser escrita aí no ano 50 e terminou por volta do ano 100. Esses primeiros cristãos que não tinham a Bíblia inteira, será que eles se condenaram? E antes, né, antes da invenção da imprensa, que pouquíssimas pessoas tinham, só existiam nos mosteiros, pelos copistas. Depois da invenção da imprensa também, por Gutenberg, mesmo assim era muito caro você ter a Bíblia. Então, sei lá, você tinha uma Bíblia por diocese, por paróquia, depois. E como durante 15 séculos, 16 séculos, como é que as pessoas se salvavam? Como é que elas, quem crer será salvo? Através do ensino da igreja, através do magistério. Porque hoje é fácil para a gente, mas nem naquela época. Então nós temos que ter muito claro isso, né? A importância da tradição, a importância do magistério. Inclusive, para ler e interpretar a Bíblia. E eu termino aqui citando mais duas passagens da segunda carta de São Pedro. Então, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 17. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Isso já vos escreveu nosso amado irmão Paulo. Então, São Pedro está falando das cartas de São Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em suas cartas, se bem que nelas se encontrem algumas coisas difíceis, que pessoas sem instruções e vacilantes deformam para sua própria perdição. O mesmo fazem com as outras escrituras. Portanto, amados, sabendo disso com antecedência, tomai cuidado. Não suceda que, levados pelo erro desses ímpios, percais vossa própria firmeza. Então, São Pedro está falando aqui, que tem muitas coisas difíceis na Bíblia, que precisam de ensino, precisam de esclarecimento, e quem toma cuidado para não cair na mão de pessoas que deturpam passagens, né, porque falta essa unidade, essa inspiração. E também na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sobre o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Então, assim como a Bíblia é a palavra inspirada, não é... Cada um pode interpretar o que bem entender do jeito que bem entender, como o São Pedro fala, uma interpretação particular, tá? Nós devemos saber qual é a intenção que foi inspirada pelo Espírito Santo, o que consta ali, qual é a vontade divina. Por isso nós temos que saber como ler as Sagradas Escrituras e que é unido ao Sagrado Magistério e à Sagrada Tradição.
E aqui já fazemos uma ponte, né, para o vídeo de formação espiritual, né, sobre a leitura do Evangelho, que ficará no próximo vídeo.